Olá pessoal, trazemos uma aula de Excel onde nós vamos trabalhar com cálculos financeiros. Neste caso, vamos trabalhar com a opção de taxa, com a função taxa, para encontrar a taxa de juros aí de um financiamento, de uma aplicação, e depois vamos falar sobre a parte de equivalência de taxas quando trabalhamos com juros compostos, que vai ser o nosso caso. Mas antes de a gente iniciar, pedir aí por gentileza, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva em nosso canal, curta nosso vídeo, deixe sugestões, feedbacks e compartilhe com os amigos que talvez estejam precisando também de dicas como essa. Então contamos com a colaboração de vocês. Vamos então aqui à nossa aula. Então temos aqui uma planilha, onde nós temos uma situação em que foi-se aplicado R$25 mil durante 12 meses e no final do período a pessoa conseguiu resgatar 30 mil. Então ela quer saber qual foi a taxa de juros mensal e anual desta aplicação. Então, por exemplo, se ela deixou 25 mil aplicado por 12 meses, ela quer saber então quanto que ela recebeu de taxa de juros, nesses 12 meses, porque o valor dela rendeu 30 mil. Então eu consigo ver aqui que ela de juros ela ganhou 5 mil reais. Nossa, mas que aplicação foi essa? Quanto que ela ganhou de juros aqui, em cima dessa aplicação? Poderia ser um empréstimo, um financiamento, eu quero achar a taxa de juros. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui a função do Excel chamada taxa. Então, igual a função taxa, abro parênteses. Primeira coisa que ele vai me pedir é o NPER, no caso, o número de períodos, que vai ser os 12. Ponto e vírgula. O PGTO eu não tenho. O que seria o PGTO? Seria o pagamento, as parcelas. No caso de você estar querendo descobrir a taxa de juros, por exemplo, de um financiamento, de um produto que você comprou parcelado, aí você vai ter o valor à vista do produto, vai ter o número de parcelas e o valor de cada parcela. Aí você utiliza aqui, no caso, o PGTO, que nessa situação eu não tenho. Então eu vou pôr ponto e vírgula. Ele vai me pedir o VP. O VP é o valor presente, o quanto foi aplicado inicialmente. Então, no caso, 25 mil. Coloquei 25 mil, ponto e vírgula. Agora ele vai me pedir o VF, que é o valor futuro, o quanto que a pessoa resgatou. Neste caso aqui, nós temos uma situação. Como nós vamos trabalhar com o valor presente, que é o VP, e o valor futuro, o VF, nós temos um conceito de análise de fluxo de caixa, que quando eu tenho o valor presente e o valor futuro, um tem que ser positivo e o outro negativo. Como o valor presente eu coloquei ele positivo, o valor futuro eu vou colocar ele negativo. Como ele não está digitado negativo, eu vou colocar o sinal de menos e clicar aqui no valor futuro. Então, menos o valor futuro. Fecho o meu parênteses, posso fechar aqui, pressiono Enter e pronto. Eu já tenho a minha taxa de juros ao mês. Então, para ele ter recebido 5 mil reais de juros após 12 meses numa aplicação de 25 mil, ele recebeu aí 1,53% de juros ao mês. Então, mais de 1,5% ao mês ele recebeu de juros. Agora vem a situação da equivalência de taxas que eu tenho que converter. Ele quer saber quanto que ele recebeu ao ano. Se eu vier aqui e fizer igual a minha taxa vezes 12, que é o que muita gente faz, porque fala assim, é só pegar a taxa e multiplicar pelo número de períodos que você tem, no caso ali os 12, e der um Enter, ele vai me dar uma taxa de juros de 18,37% ao ano. Porém, quando eu pego essa taxa de juros e multiplico por 12, eu estou falando em juros simples. E esses cálculos financeiros do Excel, eles trabalham com base em juros compostos, que é um cálculo exponencial, juros sobre juros. Então eu não posso simplesmente multiplicar por 12. Então no caso de juros compostos, eu tenho que utilizar uma fórmula, que é essa equação que nós temos aqui embaixo. A equação para equivalências de taxas de juros compostos. Então eu tenho aqui, o meu IQ, que é a taxa que eu quero saber. Aí eu tenho que fazer a equação igual 1 mais o IT, que é a taxa que eu já tenho, que eu já sei, elevado ao período que eu quero saber, que é o meu PQ, dividido pelo PT, que é o período que eu já tenho. É o período em que eu já sei em que a minha taxa está.
menos 1. Como no Excel todo o cálculo ele é feito de forma linear, eu vou pegar essa equação e vou passar ela ali para o Excel de forma linear. Então, eu vou colocar aqui, igual, abro parênteses, 1 mais a taxa que eu já tenho, que é 1,53%, fechei. Elevado, o elevado é o acento circunflexo, para a gente fazer a potência, né? Elevar lá o expoente. Então, elevado, aperto o acento circunflexo, aperto o espaço, se for o caso, para ele aparecer. Abro parênteses, novamente. Aí eu tenho que fazer pelo período que eu quero. Eu quero saber a taxa ao ano, ou seja, eu quero saber a taxa em 12 meses. Então, eu vou pôr 12 dividido pelo período que eu já tenho, pelo período que eu já sei. Eu já tenho a taxa ao mês, então eu já sei a taxa de um mês. Então, eu vou pôr 1, 12 sobre 1. Não haveria necessidade, eu poderia colocar só o 12, né? Mas eu vou colocar o 12 sobre 1 só para a gente deixar a equação completa. Fecho parênteses, menos 1, porque eu quero saber a taxa ao ano. Dou um Enter e pronto, olha só. Então eu tenho que a minha taxa mensal é 1,53 ao mês e ao ano é 20% ao ano. Vejam que anteriormente, quando nós tínhamos feito a taxa vezes o período, tinha dado apenas, deixa eu colocar aqui em porcentagem, olha lá, 18,37%. Vejam a diferença. Então aqui, quando eu pego a taxa e multiplico pelo prazo, juros simples. Quando eu faço a equivalência usando a minha equação, juros compostos. E aí eu poderia fazer a mesma coisa, ó, num exemplo. Vamos imaginar que eu tenho a taxa ao ano, 47% ao ano. Aí eu quero saber quanto que é a taxa ao mês. Então eu tenho 47% ao ano, 47% ao ano e eu quero saber ela ao mês. Então eu vou utilizar a mesma equação. Eu faço igual, abro parênteses, e aí eu faço 1 mais a taxa que eu tenho, fechei, elevado, abro parênteses, ao período que eu quero saber, né? Ó, meu PQ, o período que eu quero saber a taxa em um mês, porque eu tô com a taxa ao ano, dividido pelo período que eu tenho. Então eu sei que a minha taxa ela está ao ano, então eu já tenho a taxa de 12 meses. Então eu quero saber quanto que é a taxa de 1/12. Então, menos 1 e Enter. Pronto, ó. Aí eu posso vir aqui, formato resultado em porcentagem. Então, se eu tiver uma taxa de 47% ao ano, eu sei que ao mês ela é 3,26. Isso dentro de um regime de juros compostos, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa aula, né? Falando um pouquinho aí de funções financeiras, mais a função taxa e essa parte da equivalência de taxas para juros compostos. Espero que essa dica tenha ajudado. Deixe sugestões, comentários, feedbacks aí no vídeo para nós. Se tiver outras dúvidas também pode escrever aí nos comentários. Nós vamos estar lendo e respondendo aí à medida do possível, o mais rápido. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Contamos aí com a colaboração de vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima!